Aula de pré-estreia do programa Detox Emocional. A base fisiológica desse programa não é uma questão da psicologia, e sim da bioquímica, do que o nosso corpo produz com a relação direta da glicemia e a ativação do metabolismo. Antes da gente aprofundar nesse assunto, eu preciso trazer de forma bem didática o que é a glicemia e qual o papel dela no nosso organismo, principalmente na questão de ativação do metabolismo. A glicemia é o ponto que a gente consegue olhar através de um exame de sangue o quanto tem de glicose, que é o açúcar, na corrente sanguínea. O nosso corpo trabalha com três fontes de energia, e essas três fontes de energia, a principal delas é a glicemia e a outra vai ser a parte da gordura. Então, temos hormônios responsáveis por isso. Muita gente consegue já ter uma associação de quando a gente fala insulina, sabe que é a resposta em cima da glicemia. Esse passo a passo de entender que o nível energético precisa ser conduzido para fazer a estabilização desses picos de insulina é o que gera um processo de metabolização dessa energia. E o metabolismo, ele vai funcionar como a nossa engrenagem desse combustível, tanto aquilo que é ingerido da parte alimentar, quanto o que temos no nosso tecido adiposo. Então, aprofundando agora na aula, eu vou compartilhar o que é a glicemia. A importância dela vai ser para manter esses níveis estabilizados, porque ela é essencial no nosso organismo. O nosso cérebro precisa de energia, o nosso fígado é o segundo órgão que faz esse estoque de energia, e a gente tem a parte muscular. Então, a corrente sanguínea é só um veículo, por isso que através de um exame de sangue a gente consegue ter noção de como que está essa taxa. Mas o nosso corpo ele tem reservas e essas reservas elas dependem da questão do açúcar equilibrado. Se eu tenho um mecanismo de muita alteração dessa glicemia ou resistência à insulina, eu começo a entrar em conflito com toda a parte da metabolização da gordura e desse açúcar que está na corrente sanguínea. E aí a gente tem os estados que são classificados de pré-diabetes e depois começa a classificação do diabetes. Então os valores eles vão ser de acordo com o que a gente tem na parte da literatura e temos o estado normal e o estado em jejum. Pós-prandial é quando você tem 2 horas depois da refeição, e esse daqui que é a parte de leitura da hemoglobina glicada. Aqueles níveis de taxas, de números, de referência que vem nos exames, eles são indicadores para que a gente possa, com a parte nutricional, fazer uma maestria de todas as suas refeições. Então, eu tenho que olhar para esse estado aqui em jejum, que ele tem que estar entre 70 e 99. Depois de fazer uma refeição, como um almoço, por exemplo, ele vai ali permear 140, e a gente tem a questão aqui que vai ser o percentual que vai me indicar como é que está a captação dessa hemoglobina glicada. E isso é direto com a insulina. Se eu tenho uma pequena alteração na mensuração desse sangue, no estado em jejum, que ele passa de 100, a parte que a gente olha é para desordem alimentar. Será que essa pessoa ela não está precisando somente de um ajuste e fazer uma atividade física para baixar esses níveis? Ou será que é uma falha realmente pancreática que está mexendo com a insulina dela e está gerando um choque, porque aí bate uma resistência? E eu não consigo, com apenas um exame, fazer um diagnóstico clínico taxativo, de olhar para um exame e falar: olha, você está pré-diabético ou você vai virar diabético. Esse ponto de observação tem que ser acompanhado com uma triagem, no mínimo, de uma sequência a cada 3 meses, para que você tenha a leitura de que o manejo certo gerou uma eficiência em cima das taxas. Caso já chegue num ponto
ou por um fator hereditário, ou mesmo por esse longo prazo de desordem alimentar, de subir a glicemia para mais de 126, você entra num estado de necessidade de medicação, porque aqui é que vai morar o perigo, que depois da refeição, como tem uma resistência a essa insulina, quando tem uma deficiência da parte pancreática, é como se subisse tanto aquele açúcar no sangue que começa a extravasar para outras regiões. E aonde vai ser esse extravasamento? Vai ser no aumento da cetose na urina, no paladar, da cristalização da retina e, dependendo da gravidade, da parte escurecida da pele e também até de necrose nos tecidos, principalmente de mão e pés. Então, nenhum sintoma pode ser descartado quando a gente fala de olhar para a glicemia. Então, o sangue, ele vai ser um dos marcadores. Não significa que se você tem um exame de sangue com todas as taxas apresentando um limiar ali de normalidade, que o seu corpo está em desordem, está precisando de ajuda. Porque se eu tenho um tecido adiposo muito concentrado, ele não vai marcar no exame de sangue. Se eu tenho uma desordem alimentar que é gerada por um comportamento com reflexo de estresse ou de ansiedade, ele também não vai vir decretado no exame de sangue. Por isso que a gente tem que ter essa base de interpretação dos dados, mas também a escuta para observar o comportamento e a questão clínica de cada paciente. Então, qual o papel da insulina no nosso corpo? A insulina, ela vai ser como uma esponja, ela vai ajudar a captar esse açúcar que está na corrente sanguínea, que é proveniente dos alimentos e também do que a gente tem no nosso corpo em relação às reservas, e ela faz a regulação para pegar através dessa esponja. Eu estou usando isso de forma bem didática, se a gente for num detalhamento bioquímico, tem vários receptores, tem várias nomenclaturas que agora não convém. O que convém é a gente ter a noção de como funciona. É igual motor de carro, ninguém é mecânico, mas se a gente tem uma noção de onde fica a parte de combustível, de óleo e tudo mais, você, quando abre aquele capô de carro, começa a ter um mapa mental. Então, o mapa mental aqui é entender que o papel da insulina vem para absorver esse nível de glicose que está ali no sangue e, após as refeições, manter isso estabilizado com outros dois hormônios, que é a grelina e a leptina, que comunicam com o nosso cérebro a saciedade. Se eu tenho saciedade, se eu tenho nutrição e isso está organizado com uma forma de 2 horas, 3 horas, 4 horas para uma refeição, fica legal. O que não fica legal é a gente ter essa instabilidade, toda hora um pico de insulina, que aí não consegue manter um nível de saciedade e também começa a estocar gordura nos principais pontos do tecido adiposo. Quais são esses pontos? É aquela gordurinha que fica nas costas, nas mulheres a gente fala que é a gordurinha do sutiã, é a gordura que aparece no abdômen, principalmente na lateral, acima da cintura, a parte de trás, onde você tem o tríceps, o meio da coxa, que é o interno da coxa. Então, esse maior recorte de gordura fica concentrado por conta dos picos de insulina. Então, se eu quero gerar um emagrecimento, eu preciso fazer uma estabilização disso. Literalmente é apagar um incêndio, porque é um sistema energético, e esse sistema energético ele precisa ter um equilíbrio. Aí, quando eu falo desse equilíbrio, eu preciso olhar para o funcionamento e a ativação do metabolismo. Então, o metabolismo é o que faz essa quebra de energia e também a absorção da energia. Quando tem atividade física, a gente consegue fazer a distinção, quando faz uma avaliação física, de como que está sendo a alimentação daquela pessoa em resposta ao treinamento. Se ela faz um treinamento e tem a cobertura de toda a parte alimentar, se ela consegue fazer a metabolização da insulina, não tem resistência e ainda promove uma queima calórica,
a gente chama de construção muscular, que é o anabolismo. É onde tem o ganho ou a manutenção da massa magra. Caso entre num cenário oposto, que é onde a pessoa come muito pouco, faz uma privação calórica, e aí começa a acelerar na intensidade dos exercícios, ele promove um emagrecimento que a gente pode classificar como um emagrecimento disfuncional. A pessoa perde a estrutura muscular e mantém o percentual de gordura alto porque ela está em busca de manter a estabilidade dessa insulina. Então, ela começa a quebrar a reserva muscular, e isso é um processo de catabolizar. Esse é o emagrecimento que ninguém precisa passar. Para olhar para o nível do que eu tenho de caloria para consumir, ou o quanto o meu corpo está queimando, se o metabolismo está lento, está rápido, como é que eu posso classificar isso? O ponto que a gente tem é o basal. Então, o metabolismo basal, ele vai me passar quantas quilocalorias eu preciso para sobreviver num dia, excluindo a parte de gasto com atividade física. E aí, se eu faço um cálculo de um plano alimentar que a pessoa vai me descrever que faz musculação 2 vezes na semana, no meio da semana ela corre, ela faz hidroginástica, natação, eu tenho que incluir mais um pouco de reserva de calorias para que a gente possa fazer a cobertura do metabolismo total, porque vai ser a soma do quanto o seu corpo precisa para se manter vivo, mais aquele gasto de atividade física. Tanto num processo de emagrecimento quanto de hipertrofia, eu tenho que fazer a cobertura do meu metabolismo basal para evitar a situação de catabolismo. Se eu tenho essa cobertura, eu consigo fazer um cálculo ou para ficar ali muito justinho, para que eu faça atividade física e comece a queimar gordura, ou eu faço um pouquinho mais de calorias para que eu possa fazer a queima calórica e ainda assim repor o meu tecido de reserva muscular, que é o glicogênio. E quais são os fatores que influenciam diretamente no metabolismo? A gente tem a questão da idade, do sexo, da etnia, da composição corporal, o nível de atividade física, o padrão alimentar e a questão genética. Quando a gente olha para o cenário de genética, você já consegue ter o que a gente chama de biotipo. Então, tem pessoas que vão apresentar uma característica mais longilínea, outras com um corpo mais volumoso, outras com um corpo mais torneado. Então, a gente tem o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Essas classificações são apenas para a gente nortear o biotipo. Ele não é um fator que fica estagnado. Você pode gerar um emagrecimento ou uma hipertrofia para melhorar esse nível de volume muscular ou redução do percentual de gordura. E um olhar clínico, fazendo a associação com a interpretação do exame de sangue, o fator de influência desse metabolismo também vai ser o marcador de resistência à insulina, que é a hemoglobina glicada. Porque eu não posso ser também limitada de acreditar que todo mundo que tem 40 anos vai ter a mesma resposta metabólica, de que todo mundo que tem 60 anos vai apresentar um declínio, muito pelo contrário. Se eu faço a leitura individualizada e trago a solução dietética para aquela rotina, a pessoa engrena na atividade física que quando ela tinha 20 ou 30 anos ela não conseguia ter essa disponibilidade de tempo e qualidade alimentar, hoje ela consegue ter um desempenho muito melhor do que há 20 anos atrás, porque além da informação ser mais assertiva, ela consegue ter consciência do que ela está fazendo com o corpo e com o equilíbrio alimentar. Então, o fator idade, ele não é um limitador para falar que você não vai ter uma resposta metabólica. Eu tenho caso de pacientes
que começou a fazer atividade física, musculação, com 78 anos. E a gente acompanhou até os 84, com ganho de massa magra, com total integridade física, com mais autonomia e apresentando ali uma evolução. Então, o fator idade, ele vai ser um marcador para a gente olhar para a questão geral, do funcional do corpo, não única e exclusivamente do metabolismo. Eu posso ter uma mulher de 60 anos com metabolismo melhor do que uma adolescente sedentária de 18 que não faz uma atividade física, não se alimenta, bebe pra caramba, e aí você começa a entrar em divergência com a questão idade. Por isso que eu falo que conhecimento ele tem que ser sempre analisado e não taxativo. Deixa eu passar para o próximo, que é o processo de emagrecimento e o balanço calórico. Quando eu faço um balanço energético negativo, é o que a gente chama de déficit calórico, é quando a pessoa precisa queimar um pouco da sua reserva de gordura para continuar com essa metabolização de energia. Então, eu não preciso levar um indivíduo ao cenário de passar fome, porque se eu obedeço à matemática de suprir o que o corpo dele necessita para consumo diário de calorias, a pessoa vai ficar muito bem com um plano alimentar que vai incluir 1.400, 1.200 calorias e ainda assim emagrecer. E aí eu tenho que olhar para o nível de distribuição desses macronutrientes para oferecer para o paciente e ensinar a equilibrar os macronutrientes. Então eu tenho que ter uma dieta balanceada com um percentual para parte de proteína, uma distribuição para a parte dos carboidratos, a outra da gordura e as fibras, que são essenciais para manter não só a massa magra, mas também promover essa saciedade para acelerar o processo de emagrecimento. Quando eu falo de macronutrientes, é aqui que mora o segredo da nutrição flexível, dessa nutrição que permite diversificar os alimentos, proporcionando prazer e ainda assim emagrecer. Eu falo que é a dança e a combinação da probabilidade, onde você pode pegar e fazer um manejo e transformar um plano alimentar em algo muito delicioso. É onde você pode comer um queijo quente, é onde você pode comer um queijinho coalho, você pode comer um chocolate, tem sim a liberdade para comer um pão, não é uma questão de restrição, e sim um ponto de distribuição calórica, para entender qual momento você vai introduzir aquele alimento e o que eu posso combinar com ele para não elevar o meu nível de glicemia na corrente sanguínea e preservar a estimulação linear da insulina. E essa dança, essa maestria é o que eu tenho paixão. E a paixão, ela não vem só com a teoria, ela vem da escuta empática, que nessa escuta empática eu consigo ver qual é a necessidade sensorial de cada paciente, porque comida é conexão, comida é afeto, é registro na nossa memória. Então o paladar, ele predomina como um fator de como eu posso trazer agora como fator de individualidade, mas não é individualidade, mas ele tem essa maleabilidade, porque cada dia você tem o desejo de algo. Um dia você está um pouco mais cansado, você está um pouco mais triste, talvez precise de um doce. Outro dia você está com mais raiva, você está com aquela reatividade, quer fazer uma mastigação maior, e aí entra muito bem um salgado, principalmente se for uma pipoca, um amendoim, que é para triturar mesmo e botar para fora toda essa energia. E aí eu passo para a parte do que faz a minha matemática metabólica fechar a conta de forma linda, que é a atividade física. A atividade física, ela é o santo remédio. É o que vai promover tanto a questão de massa magra, mas também a aceleração do metabolismo. Se eu tenho um volume de massa magra no corpo, metaboliza mais calorias. Então, o peso na balança, ele pode ser descartado,
Porque aqui nesse lugar, quando eu falo de emagrecimento correto, de balanço energético, eu trago para o que eu consigo ganhar mais crédito para consumir mais alimentos, do que eu gosto principalmente, e ainda assim ter essa qualidade no corpo. Então, a atividade física, ela anda de mãos dadas com a parte alimentar. E além da minha paixão pela parte dos macronutrientes, tem isso que faz o meu olho brilhar. O treino, ele tem que ser de acordo com a energia do dia. Treino não é para ser exaustivo, não é para ser agressivo, é o nosso momento de conexão com o corpo, é a nossa forma de ter para fora um extravasamento dessa sensação, às vezes, de emoções, e com isso eu consigo ter variações aos estímulos. Eu não preciso ficar amarrada apenas em uma atividade, acreditando que eu tenho que seguir o 100%. O cenário de 100% a gente descarta e bota isso por terra, porque o que a gente precisa é de uma manutenção a longo prazo. E essa manutenção a longo prazo, ela só vai acontecer se eu tiver uma rotina saudável, prazerosa, se essa rotina conseguir ser sustentável. Se eu faço uma restrição muito severa, se eu faço uma abstinência no cérebro do paciente, se eu gero um terrorismo nutricional, a tendência é, além da frustração, a pessoa sair traumatizada de um processo que deve ser um processo de autocuidado, de amorosidade, não só com o seu corpo, mas também pensando nessa questão de que a gente hoje tem muito mais potencial de viver do que lá atrás, comparado aos nossos avós, porque a gente tem mais acesso à informação, à ciência e à tecnologia. Então, se eu tenho todos os recursos que podem contribuir nesse processo, e só cabe a mim fazer o passo a passo com o dia a dia, com a organização alimentar, é essencial. Então, eu tenho que ter um processo de reencontro, um processo de renascimento, para que isso seja sustentável. Então, como é que eu faço essa interligação entre a glicemia, a insulina e o metabolismo para emagrecer? Quando a gente tem esse equilíbrio glicêmico, aí eu vou falar de refeição. Então, eu forneço ali um café da manhã. Esse café da manhã tem uma porção de proteína, tem uma porção de gordura boa, tem uma porção de carboidrato e um pouquinho de fibra. Aí eu já faço um equilíbrio glicêmico, porque eu estou usando um pouco de cada macronutriente, evitando que eu tenha única e exclusivamente a glicose direta no sangue. Então, eu consigo fazer uma harmonia em cima de uma refeição. O cenário contrário disso é o cenário hipoglicêmico, é onde a pessoa começa a meio que ter um teto preto, vai desfalecendo, perdendo toda a estrutura ali de conseguir manter uma linha de raciocínio, vai dando uma irritabilidade, uma fraqueza. São cenários de desequilíbrios do índice glicêmico e a tendência é um quadro de hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela não é vista como um fator direto de preocupação, porém, se você tem uma hipoglicemia severa, quando você está passando por um processo de tratamento, quando você está saindo de alguma intervenção cirúrgica, isso é muito grave, o que pode gerar uma parada cardiorrespiratória por falta de glicose no cérebro. E eu digo isso com não só a bagagem do que é adquirido do conhecimento da parte acadêmica, mas também por vivência. Eu presenciei, eu era bem mais nova, a cena de ver o meu avô tendo uma parada cardiorrespiratória por falta de glicose e ele estava com câncer. Ele não faleceu de câncer, e sim dessa negligência do que foi com a parte alimentar. Hoje eu tenho ciência disso. Na época, não, todo mundo desesperado do que era, e é só uma estabilização do nosso sistema que a gente precisa. Que, caso contrário, o que não é um ponto nocivo se torna fatal. E a sensibilidade à insulina. Se eu tenho esse equilíbrio glicêmico, eu facilito também para que a minha insulina atue de forma mais
rápida, eficiente e direta, num sentido de captar essa glicose e fazendo a metabolização dela para o nosso ponto de termogênese. Aí eu venho para a parte da termogênese alimentar, que vai ser a digestão dos alimentos e a metabolização para promover a quilocaloria, mas ainda assim continuar queimando as minhas calorias consumidas, porque a gente está alinhado aqui com o gasto energético total e o metabolismo basal. Então, como é que eu posso fazer para otimizar o metabolismo e ter o controle da glicemia? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar como é que eu funciono. Tem gente que funciona muito bem em jejum, tem gente que não funciona no jejum, e aí eu começo a fazer esse nível de leitura que eu tenho que ter o equilíbrio glicêmico, então logo eu preciso fracionar a minha alimentação. Fracionar a alimentação não significa que você precisa comer a cada 3 horas. Isso foi apenas um norte para que pudesse trazer referências com a base na taxa pós-prandial, que é o consumo alimentar. É onde você passa o tempo de 2 horas e começa a ter queda nos níveis de glicose. Porém, hoje, com as atualizações, a gente consegue ter total certeza de que você não precisa respeitar uma regra caso você tenha uma resistência boa, que é o que eu chamo de cetoadaptação, que é a adaptação dos corpos cetônicos num período de jejum. Aí esse é um outro departamento que fala do hormônio oposto à insulina, que é o glucagon. Então, quando a gente faz essa distribuição da alimentação fracionada, eu tenho que ter o equilíbrio glicêmico. Então, para isso, a combinação dos alimentos me interessa, porque eu consigo ter autonomia a partir do momento que eu sei o que eu vou botar na minha refeição, o que eu vou combinar de forma rápida, se eu estou numa determinada situação que exige uma linha de raciocínio prática. Exemplo de um dia cheio, de uma reunião, de uma viagem, ou quando está na rua. E aí, quando eu faço essa parte de combinações dos alimentos, eu tenho que pensar nos tipos de carboidratos. Eu tenho carboidratos de absorção alta, de absorção moderada e de absorção mais lenta. Essa absorção vai ser um determinante para eu encaixar aquele alimento na hora adequada. Vamos lá, vamos falar de um pré-treino. Se eu vou para um treino, eu não vou pegar um prato e botar ali, vou trazer um exemplo, tá? De uma refeição de arroz e feijão, porque aquilo ali não vai ter uma absorção tão rápida. Eu vou precisar de tempo para fazer uma digestão. Se eu quero algo rápido para o pré-treino, eu pego uma água de coco, eu pego uma banana, então eu pego um café, boto com uma gordurinha ali boa do óleo de coco ou do MCT, que é a fração desse óleo de coco, e aí eu consigo promover essa ativação metabólica melhor. E aí, a resposta dessa combinação vai ser a estabilização do nível de insulina. Se eu fosse comparar com um exame de um eletrocardiograma, aquelas curvas, elas precisam ter uma padronização, para não ficar uma curva lá em cima, outra curva lá embaixo, uma curva lá em cima, outra lá embaixo, porque é essa estabilização, essa padronização que vai promover o emagrecimento. E aí, quando a gente consegue, mesmo não tendo a formação em nutrição, mesmo tendo feito 500 dietas, ido a vários profissionais, mas quando a gente consegue entender como funciona o sistema, que você olha e mata essa charada, tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais fácil de você administrar. E é essa facilidade que eu quero apresentar para vocês a nível prático e prazeroso. O detox emocional, ele vai além da gente olhar para a comida e aprender a comer. Ele vai para um processo de escuta e de aprendizado do que você pode dominar das suas emoções para que aquilo dali não seja um reflexo na parte alimentar. Quando a gente passa por alguma situação emocional desgastante, o primeiro passo
é ter aquele nível de aflição. Para alguns, isso tira fome, e para outros, isso aumenta a fome. É essa percepção, esse refinamento, esse tipo de conduta consigo mesmo é que faz a diferença. Porque quando a gente vai acalmar um amigo, quando a gente vai prestar o socorro para alguém, a gente é muito bacana. A gente consegue ser assim a melhor pessoa para ajudar o próximo. Isso quem tem esse espírito de compaixão e de empatia com o próximo. Agora, falta muitas vezes essa autocompaixão, esse nível de autocuidado, que é como se fosse, eu não estou valendo tanto isso, eu não mereço isso, ou então lá atrás ficou um registro na memória em relação eu sou feia, não estou legal com o meu corpo, eu nunca consigo emagrecer. E aí vão construindo os caminhos neurais muito numa bioquímica negativa, que é similar até com uma depressão. Então, o processo de emagrecimento, ele não é só um controle da glicemia, ele também é a cascata bioquímica do que a gente tem de sinalização no nosso cérebro, de acordo com o nosso diálogo interno. E fazer todo esse nível de caramba, que boom, que expansão, porque eu estou conseguindo ter essa percepção, te tira de um lugar de tentar e não saber para onde está indo, que é como se você estivesse nadando num mar sem ter norte para onde você está indo, se bate perna, se respira, se bate braço. É calma, é fluidez, é sincronicidade com o movimento, sincronicidade com as escolhas alimentares, porque você começa a entrar numa gestão de estresse, você começa a ter esse nível de, opa, eu não vou fazer isso com o meu corpo, eu não preciso usar a comida como uma bengala emocional, e se eu quiser comer, eu vou bancar que eu vou comer isso sim, porque eu treino e eu estou trabalhando a favor do meu metabolismo. Então, se eu treino, eu acelero o meu metabolismo, eu consigo ter esse nível de empoderamento e de liberdade nutricional. Esse foi o nosso encontro de hoje. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela e vou voltar para encerrar a gravação. Conseguem compreender o quanto é importante o olhar não só para a parte nutricional, mas também para o funcionamento do cérebro e a gestão das emoções? Se você conseguir ter esse feeling de começar a lapidar essas escutas do que seu paladar quer, como é que seu corpo está hoje, o que você pode encaixar de treino, como você pode fazer um manejo em umas situações rápidas que exigem uma linha de coerência para a combinação dos macronutrientes, tudo se resolve, tudo fica muito mais fácil. Por mais que você tenha estresse, cansaço ou qualquer eventualidade, você consegue ter aquela sensação de que o seu corpo é o seu lugar seguro, de que você pode ser o responsável por promover uma mudança absurda. Então, fica o convite para o dia 16 iniciar o programa do Detox Emocional. Esse detox ele vai contar com a terapia nutricional, onde a gente vai falar da relação com a comida, e a ativação do metabolismo. Essa aula de glicemia foi para explicar como funciona todo o nosso sistema metabólico, para ser o mais didática possível. Serão 4 encontros, que é o tempo que eu faço de adaptação neural do meu cérebro, para, de uma vez por todas, botar na mente que é possível emagrecer, independente da situação de vida. E tem o protocolo de limpeza, que é fazer uma pequena faxina com exclusão de alimentos inflamatórios e introdução de mais proteína, fibra e gordura boa. Para quem quiser fazer um plus, tem a parte dos manipulados, que aí faz um detox junto com um shot matinal, e tem 2 formas de participar. A participação pode ser com a terapia nutricional mais o protocolo de limpeza, e tem a participação completa, que vai incluir a prescrição dos manipulados. O trabalho, ele é fracionado em até 12 vezes, mas é algo que vai levar para o resto da sua vida. Então, é um investimento que, quando você olha assim,
Talvez você possa pensar: caramba, será que vale? Mas se você experimentar, você vai ver o quanto vale a pena. E não só uma questão de valer a pena, é o quanto isso vai te libertar de um padrão de ficar perdido no que comer, e sim ter mais inteligência. E essa inteligência, ela vai além da questão emocional, ela vai ser o seu nível de alicerce na rotina. Então tá feito o convite, o link vai estar lá no YouTube dessa aula, vou subir agora. E nos vemos no dia 16. Amanhã tem mais informação no grupo e terça-feira é o nosso início.